gostaria de apresentar a professora Isadora, que ela é uma colaboradora da Corte de Lovelace, e ela atua ela veio do Rio Grande do Sul, né? Então, ela com certeza vai ser uma voluntária muito relevante aqui para a nossa corte, porque tudo de novo que sai, né, em muitos meios didáticos, começa lá no Sul, né? Então, a Isadora vai estar ajudando a gente nesse sentido. Em algum momento eu vou pedir para, depois, né, um próximo seminário, para ela falar um pouquinho, né, da experiência dela com gamificação, em ambientes virtuais. Então, ela conhece, ela tem um panorama dessas coisas todas, né? E com certeza ela vai ser de grande colaboração para a nossa equipe. Então, junto comigo, ela atua na pesquisa, né? Vocês, o pessoal do PIBIC Júnior atua mais com o desenvolvimento de recursos didáticos. E a Isadora e eu, nós somos as pensadoras, né? A gente que diz como que as coisas vão ser, né? As técnicas que existem, beleza? Então, eu gostaria que vocês conhecessem a Isadora. Você não consegue falar não, né, Isadora? Ah, tá, a gente não consegue te ouvir, não. Bom, mas todo mundo aí está vendo o rosto dela. Seja muito bem-vinda à equipe, tá, Isadora? Espero que você participe sempre com a gente, assim, desses seminários, para trocar, né, experiências, informações, que com certeza a gente sabe que você tem muito a contribuir. Beleza? Muito obrigada aí pela sua participação. E os alunos que estão no chat, eles são alunos do PIBIC Júnior, do IFES. Então, eles fazem curso técnico de multimeios didáticos. Então, eles atuam diretamente com isso, de produção de recursos didáticos, sejam visuais, sonoros, né, baseados em textos. Então, é o pessoal aí da arte, né, dos cursos técnicos do IFES, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, Isadora. Bom, pessoal, então nós vamos começar o nosso seminário de hoje, que é sobre o microlearning, que é uma estratégia de aprendizagem que utilizamos para comunicar, né, comunicar conteúdos, informações, de forma simples e rápida e objetiva. Como eu disse há pouco, existe um certo preconceito de pessoas da educação em relação ao microlearning, pois é entendido que conteúdos são subtraídos, que as pessoas não aprendem com profundidade utilizando o microlearning. Mas eu venho aqui, né, como cientista de computação, como professora também ligada à área de educação, eu defendo o microlearning para aprendizagem de conteúdos iniciais. Por exemplo, conteúdos que precisam ser memorizados, conteúdos que precisam, às vezes são muito complexos, de a gente apresentar na forma de textos e imagens e vídeos, e aí, através de um recurso visual, ou de um vídeo, ou de uma animação, a gente comunicar esse conteúdo de forma simples, visual, objetiva, fácil de digerir, né, apesar de ser um conteúdo complexo, e fazer isso para o domínio da programação realmente é um desafio, porque a programação ela reúne conteúdos muito complexos, que operacionalizam várias habilidades cognitivas. E no próprio livro que eu vou indicar, aqui do Microlearning, ele recomenda, né, se você quer aprofundar em conteúdos, o microlearning não é indicado. Então, aí você fala assim, professora, mas como que você quer usar uma estratégia em que tipo assim, vai subtrair conteúdos de aprendizagem, as pessoas não vão aprofundar? Aí a minha defesa se baseia no seguinte: como que as crianças aprendem? Quando as crianças iniciam, não só as crianças, mas qualquer pessoa inicia a aprendizagem de um conteúdo, elas são ensinadas de forma muito simples, né? Ninguém lê um texto, né, um texto complexo para uma criança. Se você pegar os livros para crianças, são poucas palavras, frases muito curtas, bem visual. Por quê? Porque ela está iniciando o seu processo de aprendizagem. Então, ela não pode receber informações em grandes quantidades, não se pode demandar delas no processo inicial que elas operacionalizem várias habilidades ao mesmo tempo,
Então, como que a gente faz isso para ensinar programação? Então, a minha defesa do microlearning é no ensino do inicial de alguma coisa. Então, exemplo, eu quero ensinar programação. Geralmente, os exercícios, os alunos aprendem depois que eles aprendem os conteúdos, certo? Só que essa estratégia, às vezes, é falha, porque, assim, se o aluno não vê diretamente a aplicação daquele conteúdo, ele tem mais dificuldade de criar uma estrutura de programação. Então, a ideia no projeto dos nossos MOOCs é que a gente comece ensinando, em vez de apresentar aqueles conteúdos complexos, variáveis, estruturas de programação, dar vários exemplos, e o aluno ainda não consegue ver como que ele vai fazer aquilo sozinho. Então, a gente já começa pelos exercícios. Só que a forma de apresentar esses exercícios resolvidos, eu estou chamando, nesse artigo que eu pedi para vocês lerem, de pílulas de conhecimento. Aqui no Brasil, inclusive, chama-se o microlearning de aprendizagem por pílula. Né? Então, ou seja, são pequenas doses de conhecimento, mas não é conhecimento fragmentado, ok, pessoal? São unidades de conhecimento, ok? Não é um conhecimento picotado para depois você juntar tudo e aprender. Não é assim. A ideia é fornecer unidades de aprendizagem. Então, cada exercício resolvido do MOOC de Lovelace seria uma unidade de aprendizagem, que a gente utiliza a estratégia de microlearning. Então, eu preciso apresentar para o meu aluno que está iniciando em programação, assumindo que ele está começando do zero, né? Eu quero que ele aprenda a usar as instruções, né, de mostrar na tela, entrada de dados, e que ele entenda como que essas coisas funcionam. Então, a gente utiliza a estratégia de microlearning para dar esses primeiros passos para o aluno. É como se estivesse ensinando ele a andar de bicicleta. Então, a gente vai numa linguagem bem devagar, né? Não pode ser grandes doses de conhecimento. Então, a gente trabalha dessa forma para que ele receba o conhecimento inicial, beleza? Então, eu não estou defendendo fazer um curso de programação todo baseado em microlearning. Eu sei que isso não é viável, porque as pessoas precisam se aprofundar. E quando elas precisam se aprofundar, o microlearning já não é adequado. Ok? Então, que fique bem claro, né, nesse seminário, que a minha defesa do microlearning é na aprendizagem inicial de um conteúdo. Então, eu organizo o meu curso em preparação, aquecimento e maratona. Na preparação, os alunos vão receber as pílulas do conhecimento, ok? Unidades de exercícios resolvidos que vão explicando de forma muito simples os conteúdos de programação. Na segunda etapa, aí eles já vão se aprofundar na linguagem, aí eu já não me utilizo do microlearning. Aí ele vai se apropriar de uma apostila que ensina a linguagem de programação. E aí ele vai fazer uma prova prática, aplicando aqueles conhecimentos que ele já memorizou através do microlearning, que ele associou através das atividades de aquecimento, e aí ele apresenta, né, uma prova prática e uma prova criativa, utilizando o conhecimento aprofundado que ele desenvolveu nessa na segunda etapa do curso. Okay? A primeira, então, aquecimento, pílulas. Segunda, provas, né, provas de treino. E a terceira, que seria a maratona de programação, em que ele vai resolver sozinho as atividades de programação. Ok? Ah, professora, mas então na parte lá do microlearning, a parte do aquecimento, não tem atividades? Tem sim, mas são atividades muito pontuais. Atividades que trabalham a compreensão, se ele sabe como organizar os conteúdos de um código de programação, ok? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente.
Então, o tema do nosso seminário é Microlearning, comunicando complexidade com simplicidade. De onde vem essa complexidade? Os conteúdos de programação, que são complexos. E com simplicidade, usando a estratégia de Microlearning, ou seja, apresentando conteúdos de forma curta, rápida, clara e objetiva. Então, continuando aí. Esse é o livro base que eu estou utilizando nessa palestra, ok? Então, em vez de ficar fazendo várias citações, eu já comunico que praticamente todo o conteúdo é baseado nesse livro, em língua inglesa, não tem aqui ainda no Brasil, beleza? Na internet você acha artigos também, alguns livros de recursos didáticos que falem sobre o microlearning, mas esse daí eu acho que é o mais aprofundado, assim, para quem quer dominar a técnica, tá bom? Então, esse é o livro que eu estou utilizando para esse seminário. Então, nós começamos definindo o que se trata o microlearning. Bom, o microlearning é uma unidade instrucional, ou seja, uma unidade de conhecimento que a gente utiliza para ensinar alguém alguma coisa. Ela fornece um curto engajamento, ou seja, ela tem que ser simples e atrativa para quem está aprendendo, ok? Igual a criança, né? Criança, você tem que apresentar o conteúdo lá de forma visual e ele precisa se interessar, ok? Senão a estratégia foi por água abaixo, tá bom? Então, ela oferece também esse curto engajamento em uma atividade intencionalmente designada para elicitar um resultado específico do participante. Então, se você observar, o microlearning é muito utilizado nas corporações. Né? Na educação, como eu disse, o pessoal ainda tem um certo preconceito, uma resistência. E utiliza-se, por exemplo, quando quer que os aprendizes aprendam ou memorizem algum conteúdo, que eles tenham conhecimento ou compreendam alguma coisa. Então, tem um contexto, uma situação específica que eu aplico o microlearning. Eu não aplico num curso como um todo. Tem um determinado conteúdo que eu acho que é muito difícil. Então, que tal a gente usar o microlearning para facilitar a aquisição desses conteúdos, ok? Eu não estou falando em criar conhecimento, não estou falando em relacionar informação, estou falando em aquisição de conhecimento. Então, há coisas que as pessoas precisam ter memorizado, né? Memorizado, compreendido, para que depois elas avancem, né? Nenhuma criança é criada com alimento sólido, ela é criada com leite primeiro, com coisas pequenas, né? Simples de digerir. Depois que ela vai recebendo alimentos mais sólidos, né, com mais substâncias, né? Então, a ideia é essa, no nosso uso aí do microlearning, beleza? Então, a ideia é atender uma situação específica, não um curso como um todo. Nos MOOCs de Lovelace, nos cursos de programação da corte, como que eu aplico o microlearning? Eu quero, lá na fase inicial, né, apresentar exercícios resolvidos e, a partir desses exercícios, eu quero que os alunos vão compreendendo as instruções, ok? Então, ele vai vendo e vai aprendendo do que se trata, ok? Não vai ser exigido que ele crie um código de programação, não. Ele só vai trabalhar a compreensão e a aplicação desses conteúdos, de forma bem simples, com atividades e apresentação de conteúdos, perfeito? Então, aqui tem um resumo da estratégia de microlearning, que vocês já viram lá no artigo. Ela se trata de uma unidade instrucional que promove algum engajamento, ok? Ou seja, desperta o interesse e a participação do aluno, com uma atividade, de forma que o aluno dê um feedback sobre aquisição de um determinado conhecimento que ele memorizou, ou que ele compreendeu, ou que ele conseguiu aplicar, ou que ele visualiza a aplicação. E com um resultado intencional. No nosso curso, eu apresento lá um exercício resolvido. Qual é a minha intenção como professora, aplicando essa estratégia de microlearning? Eu quero que esse meu aluno
veja exercícios resolvidos, aplicando a programação no mundo real, e que a partir desses exemplos, ele não aprenda ainda a construir um programa, mas que ele aprenda a, pelo menos, saber, entender como que funcionam as instruções e estruturas de uma linguagem de programação. Minha intenção é essa, que ele conheça as instruções e as estruturas de programação, ok? Então, a gente teria a nossa unidade instrucional, que seria o quê? O exercício resolvido, o engajamento vai ser uma atividade pequena, mas gamificação, que a gente vai mostrar mais à frente, com o feedback dessa atividade e com o resultado de aprender, dar os primeiros passos na programação, ok? Conhecer como que a linguagem é aplicada. Então, esses são alguns dos conceitos utilizados na literatura associando a aplicação da estratégia microlearning, ok? Então, quando eu falo microcurso, eu não estou dizendo que eu estou fazendo um curso tradicional, por exemplo, um curso técnico ou uma pós-graduação baseada em microlearning. Não, eu estou fazendo é como se fosse um mini curso de algum conteúdo, exemplo da programação, né? Então, eu quero ensinar só a estrutura de repetição enquanto. Então, eu dou lá um microcurso só sobre enquanto. É isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, lembrando da definição que a gente disse agora, tem uma situação específica. O microlearning está associado a uma situação específica e não a um conjunto completo, ok? De conhecimentos, certinho? Bom, aí, para vocês visualizarem exemplos de aplicação de microlearning, então nós temos aqui o flashcard, ele quer apresentar aqui um conteúdo, né? Então, como que se baseia um flashcard? Os cursos de inglês utilizam muito isso, quando você quer aprender uma palavra e depois você quer entender o que significa. Em vez de dar a tradução, ele dá a explicação, ok? Então, aqui um exemplo. Então, aqui ele apresenta o conceito metacognição, coloca uma imagem, e aí, no verso, ele apresenta, né, o que ele quer que seja aprendido. Ok? Então, um recurso muito interessante de microlearning, muito simples, tá vendo? Visual, textos pequenos, e não tem muita navegação. Vocês que estudam à distância, vocês devem reparar que no Moodle, o que acontece? Às vezes, para chegar a um conteúdo, você tem que clicar um monte de coisas. Isso não é microlearning, ok? Porque o microlearning tem a finalidade de facilitar a aquisição de conhecimento. Então, ele não cria barreiras para esse acesso ao conhecimento. Então, a navegação, a navegação curta também é uma característica do microlearning. Então, aqui, para você acessar aqui essa unidade de conhecimento do flashcard, o que você tem? Você só dá um clique, você vê a frente e o verso dela, ok? Então, é uma navegação curta, perfeito? Aqui temos um microvídeo, né, que se eu não me engano, 3 minutos. Então, ele quer apresentar um conteúdo de forma muito rápida, simples e objetiva, e aí ele faz um vídeo muito... Você não pode perder de vista o que a gente disse aqui, ó. Não é só apresentação de conteúdo. Você tem que ter um resultado intencional, tem que ter o engajamento e, se possível, ter uma atividade para reforçar aquele conteúdo, tá bom? Então, não é só apresentação de conteúdo. Bom, aqui, depois a gente volta para lá, para dar o último exemplo, que é o infográfico. Na microaula que eu falei, observe como que é muito simples esse exemplo aqui, ó. Ele tem aqui um vídeo de 1 minuto só. Aqui ele dá uma descrição do que é o conteúdo. E aqui ele cria, ó, links para esses conteúdos.
Mas o mais interessante nisso aqui, nesse modelo de microaula, é que ele, quando você clica, ele não vai para uma nova página. Ele já aparece aqui embaixo, como você pode ver, ó, tem o título aqui, tá vendo? Aí quando você clica aqui no botãozinho, aí aparece o conteúdo. Ou seja, a pessoa não tem esforço de navegação. Então, essa é uma estratégia também de microlearning, ok? Então, você vê, uma aula, isso aqui pode ser até um mini curso também, né? Tipo aqueles lá do Cefoc, usa-se várias semanas, né, com vários conteúdos em cada semana, aí você faz um modelo desse aqui, ó, abstraindo as 4 semanas, tá vendo? E sem muita navegação. O vídeo você usa aqui mesmo. Professora, dá para fazer isso no Moodle? Dá. Lá no HTML do Moodle você usa tabela, aí você insere um vídeo incorporado, do lado você insere o conteúdo e aqui os links, ok? É um recurso que você pode criar fácil para Moodle, certinho? Deixa eu retomar lá se ele... Eu acho que ele perdeu mesmo aqui a imagem do infográfico. Tá, depois a gente retoma aqui. Bom, outros exemplos de microlearning são esses aqui. Então, aqui nós temos 2 modelos, né, de utilização de microlearning. O primeiro, storyboard, que descreve um processo. Então, ele está ensinando alguma coisa, contando uma historinha, ok? Fazendo um quadro com uma historinha. Pode ver que, ó, é pouco texto, bem visual. Isso aqui se faz em um slide do PowerPoint. Então, é uma estratégia de microlearning, ok? Uma unidade de conhecimento. Promove engajamento? Promove, porque a pessoa se atrai pela historinha, beleza? E esse daqui? Esse daqui, isso aqui você não vai colocar no curso que o aluno está estudando, por exemplo, para proficiência em inglês. Ele é como se fosse joguinho de criança, né? Que vai clicando, aí vai dando feedback. Tudo que você vai fazendo vai dando feedback. Vou dar um exemplo de uso disso aqui, do Short Sim. Tinha um bonequinho da Microsoft Word que era na forma de clipe. Eu não sei quem lembra dessa interface gráfica, né, do Word. Aí tinha um bonequinho que ficava instruindo o que você tinha que fazer no Word. Para quem está aprendendo alguma coisa, esse tipo de recurso é muito interessante. Mas para quem está tentando dominar conteúdos, aí não é interessante, pelo contrário, é uma chatice. Então, aqui ela é como se ela estivesse ensinando para criança. Quando é de programação, né, que é um conteúdo mais complexo. Então, essa interação aqui que você vai clicando, você vai dando respostas, aí ela vai te dando feedback. Seria, por exemplo, aqueles softwares de inteligência artificial, Chatterboot, sei quem já ouviu falar. Que aí você vai conversando, ele vai interagindo com você, aí você vai pedindo informações, ele vai te guiando para ensinar alguma coisa. Então, é tipo o Short Sim, tá? Ele tem esse objetivo aí, tá bom? Então, aqui a gente, por exemplo, você clica OK aqui, aí aparece ela te dando uma resposta. Às vezes é uma pequena pergunta, aí você respondeu. Então, para quem está iniciando na aprendizagem, é excelente esse tipo de recurso, mas não para domínio, né, de conhecimentos, ok? Então, são alguns exemplos de recursos de microlearning. Bom, esse quadro aí, que ele é baseado nesse livro que eu indiquei para vocês no início. Vocês estão me ouvindo? O Aguilar disse aí que o som sumiu. Vocês estão me ouvindo? Dá um OK aí, por favor. Ah, tá, OK. Bom,
alguns termos na taxonomia de Bloom que são utilizados para a gente estratificar um processo de aprendizagem a partir do domínio de habilidades. Então, nós temos alguns termos, né, nessa taxonomia de Bloom que refletem objetivos de aprendizagem, tá bom? Então, esse termo, segundo Bloom, que a gente chama de conhecimento, né? Na taxonomia de Craft, Walls e Anderson, esse conhecimento está associado à habilidade de lembrar, ok? Então, o objetivo é lembrar alguma coisa. E uma definição combinada disso aí é demonstrar memorização. Então, eu crio lá uma animação para explicar alguma coisa para o meu aluno, e aí eu só quero que ele memorize, por exemplo, um conceito de programação. Quero que ele aprenda o que significa a instrução print. Então, eu faço um videozinho lá, e aí dou a definição, e eu quero apenas que ele se lembre do que se trata essa instrução, ok? Então, o meu objetivo aí, dentro dessa definição combinada, é demonstrar memorização. Eu consigo usar microlearning para fazer isso? Eu consigo. Então, eu posso, exemplo, fazer uma pequena animação, e aí, ou um flashcard, que ele pode clicar no conteúdo, ele leu, e depois eu faço uma pergunta. Seria um exemplo de aplicação do microlearning para eu verificar se aprendi. No artigo que eu encaminhei para vocês, para vocês lerem, vocês devem ter visto lá uma atividade. Se vocês não tiverem visto, aí eu coloco no final da apresentação. O aluno aprendeu lá como que usa a instrução atribuição. Aí eu expliquei, dei um exemplo, e depois eu dei uma atividade para saber se ele entendeu. Isso é uma estratégia de microlearning. Só que o aluno, ele não está construindo nada a partir disso, ele só está memorizando, entendendo e aplicando, vendo a aplicação, na verdade. Ok? Então, para esse objetivo de aprendizagem inicial, isso atende. Beleza? Não se aplica quando eu quero que o aluno se aprofunde nos conteúdos. Aí, outro termo aí de Bloom, que seria a compreensão de conteúdos, que, segundo Anderson, seria entender, a habilidade de entender. Então, seria uma definição de organizar ideias, comparar e contrastar conceitos, sumarizar conteúdos e ideias. É aplicável ao microlearning? Sim. Então, esse aqui é um exemplo claríssimo do que a gente está fazendo lá nos nossos MOOCs de Lovelace. Apresenta o exercício resolvido, apresenta algumas instruções, e aí eu passo uma atividade que o aluno precisa mostrar que ele entendeu o que as instruções fazem e como elas são aplicadas, ok? Então, é também adequado utilizar o microlearning. Bom, na aplicação, o termo, né, de Bloom, segundo Anderson e Craft, Walls, aplicar. Então, seria visualizar ou aplicar um conteúdo numa determinada situação. Tem isso lá no MOOC da Corte, professora? Tem. Um exemplo. Eu dou um exemplo do caixa de supermercados. A gente vai comentar esse exemplo lá no final. Então, eu mostro como que faz o algoritmo do caixa de supermercado, como que a gente trabalha os conceitos de pensamento computacional, e depois uma atividade em que o aluno tenta fazer algo parecido com o que foi feito no caixa de supermercados. Ou seja, ele vai aplicar o que ele aprendeu naquela microaula sobre o algoritmo de programação do caixa de supermercados. Então, se eu tenho, por exemplo, um outro contexto, eu quero calcular a soma de pesos dos alunos de uma turma. Então, a ideia é a mesma. Então, a gente quer ver, através da atividade, se o aluno
que entendeu aquele exemplo do caixa de supermercados, ele consegue aplicar o que ele aprendeu lá em uma situação parecida. Seria um exemplo, tá bom? Isso também é apropriado para o microlearning, ok? E a teoria que a gente utiliza é o cognitivismo. Aí é um nível maior, veja bem, é um nível maior de uso das habilidades do que esses dois aqui, ó, que usam as teorias do behaviorismo, que seria só mostrar se memorizou e se entendeu, ok? Ele não evolui, ele não precisa pensar para dar uma resposta, ele só precisa memorizar e entender. E aí ele consegue dar uma resposta certa. Agora, já no terceiro caso, não. Na aplicação, ele precisa raciocinar um pouco em cima daquilo que ele aprendeu. Perfeito? Bom, aí agora a gente entra no nível de habilidades que já não fica mais fácil, é tão fácil trabalhar com o microlearning. Por exemplo, analisar, examinar e quebrar informação em partes menores e determinar relações para fazer inferências. Então, aí exige que o aluno construa, analise, né, aquilo que ele aprendeu e dê um feedback rápido. Só que ele tem que pensar, então exige, às vezes, um tempo maior. Mas lá no exemplo que eu dou no artigo, as atividades, elas envolvem isso. Por exemplo, identifique em qual linha está o erro no programa. Então, ele tem que pensar. A resposta é rápida, é um marcar X, mas ele tem que pensar, ele tem que ter um engajamento. Então, ainda assim, nesse ponto aí da análise, eu acredito que de uma forma mais simples, você também consegue aplicar o microlearning, ok? O que você não pode é misturar as habilidades, tá? Então, isso aí fica mais complicado você trabalhar com microlearning. Mas eu posso passar um exercíciozinho, um conteúdo que foi dado, um exercício resolvido, e eu pergunto lá, qual a instrução que está faltando? Ele tem que entender, ele tem que entender como que foi aplicado, e aí ele tem que fazer uma análise. Mas o feedback dele é só um marcar X. Então, eu posso usar uma estratégia de microlearning mais simples para contemplar aí essa habilidade de análise. Beleza? Vamos para o próximo. E aqui, a habilidade de mais alto nível, síntese, que segundo o Anderson é avaliar, consiste em atividades de fazer julgamento relacionando a um curso de ação ou a um conjunto de critérios. Ou seja, ele precisa, criar uma versão reduzida daquilo que ele aprendeu. Okay? Então, é como se ele conseguisse concluir, né? Ele aprendeu uma coisa, viu os resultados, mas ele precisa tirar uma conclusão daquilo ali. Então, é uma atividade cognitiva, né, que exige mais esforço. Então, já o microlearning não me permite isso, ok? Porque não vai ser simples, né? Eu falo isso que eu tenho alunos de iniciação científica, eles conseguem lá gerar os resultados, conseguem fazer um questionário, mas quando eu peço para eles concluírem os resultados, aí é uma habilidade mental mais elevada, né? Dá mais trabalho. Então, para trabalhar esse tipo de habilidade usando o microlearning, não é muito apropriado, porque já envolve, né, uma aprendizagem construtivista. Então, ele precisa relacionar coisas para fazer uma síntese, para tirar uma conclusão daquilo que foi aprendido, tá bom? E por último aí, a avaliação, que seria o que a gente faz na programação, como exemplo, a maioria dos professores de programação fazem isso. Eles apresentam os conteúdos e aí pede para o aluno construir um programa. Mas aí o aluno não foi desenvolvido lá a compreender, a analisar, a relacionar a informação, a compreender. Ele já vai direto para construir. Então, essa abordagem esquece microlearning. Não tem como a gente fazer isso. Então, eu não consigo usar microlearning para pedir para um aluno
construir um programa que simule um caixa de supermercados. Mas eu posso usar o microlearning para o aluno compreender o problema de como criar um caixa de supermercados. Eu posso ajudar esse aluno a analisar se um código está certo ou está errado. O aluno, ele pode, através do microlearning, ele pode entender qual expressão lógica ele usa dentro lá da estrutura enquanto, qual é o operador que ele usa para comparar se ele pode continuar ou não uma repetição. E isso eu consigo fazer com o microlearning. Agora, eu pedi, não, aluno, é como se eu pedisse lá para o aluno fazer uma redação. Escreve um código de programação para resolver o problema do caixa de supermercado. Não, então eu não consigo fazer essa atividade usando microlearning. Mas todos os passos antes, tudo que ele precisa fazer antes para construir esse código, eu consigo trabalhar usando a estratégia de microlearning, de forma que ele compreenda o problema, como funciona o caixa de supermercados, que ele entenda quais instruções ele precisa saber, que comparações ele precisa estabelecer. Então, tudo isso eu consigo com microlearning, mas direto construir o código, o programa, a gente não consegue, ok? Então, essas são algumas habilidades que algumas são apropriadas e outras não para usar o microlearning. Então, como vocês podem ver, para trabalhar as habilidades mais simples, eu consigo usar microlearning. E as mais complexas, aí eu tenho que apelar para outras estratégias, ok? Então, se o pessoal da educação disser para você, não, mas isso aí não tem qualidade, não, isso aí é tratar o aluno como incapaz. Não, eu tenho que tratar o aluno conforme o ritmo de aprendizagem dele. Se ele está no início, então eu posso me apropriar dessa estratégia para ajudar o aluno no processo dele de aprendizagem. Agora, se eu uso isso para ensinar o aluno a construir programa, aí realmente eu estou reduzindo os potenciais desse aluno, porque a estratégia não é apropriada. Compreendido, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat. A gente vai abrir no final para discussão. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar, quase terminando. Então, baseado nesses exemplos, né, algumas situações que a gente apresentou, o que é microlearning? Microconteúdo usado no contexto da necessidade. Então, minha necessidade é trabalhar a compreensão e a aplicação de um conceito. Consigo usar microlearning? Consigo. Perfeito? É simples, curto, engajador. É uma peça de conteúdo de aprendizagem a ser consumida em não mais que 5 minutos. Eu não concordo com essa definição do tempo, né? Eu concordo, sim, que tem que ser num tempo muito curto, ok? Então, não necessariamente tem que ser em 5 minutos. A gente viu a videoaula ali do rapaz em 1 minuto. Então, esquece essa ideia aí de é limitada a 5 minutos. Dependendo do conteúdo, vamos supor, um livro. Então, se eu estou apresentando um resumo daquele livro em 10 minutos com atividades de engajamento, eu estou aplicando um microlearning, se eu apresento ele em 10 minutos, porque eu levaria dias. Entendeu? Então, esse conceito de curto, né, de tempo curto, é relativo do conteúdo que você vai estudando. Perfeito? Esse exemplo que eu falei de sábado, né? Então, sábado, eu dei uma aula de redação científica em 1 hora, mas eu li, os livros que eu li para preparar aquela aula lá, né, para dar as orientações, devo ter gastado mais de 10 horas lendo livros. Então, aquela 1 hora lá é microlearning. Ok? Bom,
também pode ser entendido como uma expressão de uma específica perspectiva, é dirigido à atividade e unidade de aprendizagem pequenas e restritas a tempos curtos, né, como eu falei. E ela precisa ter início e fim, tá, pessoal? Essa unidade instrucional. Então, exemplo, dentro da programação, eu quero ensinar como usar a estrutura enquanto. Então, eu tenho um começo e um fim. Então, eu apresento, a gente vai ver no exemplo mais à frente, todo o processo de compreensão da estrutura enquanto, como que ela funciona, até a sua aplicação, ok? É diferente de eu considerar a minha unidade instrucional linguagem Python. Aí não, aí já não é uma unidade instrucional, é uma unidade completa. O que eu posso fazer é transformar essa unidade completa em pequenas unidades instrucionais, ok? Bom, ela tem uma abordagem de treinamento que entrega conteúdo curto para mordidas. É isso aí que o pedagogo não suporta ouvir, né? Então, se eu falar em treinamento, ele não aceita, ele acha que todo processo de aprendizagem é um processo de construção de conhecimento. Mas não é. A criança ela começa memorizando, imitando, reproduzindo. Entendeu? Ela não começa já construindo coisas, ela começa imitando, decorando, né, pequenas coisas. Ok? Então, por isso que a gente não pode falar que não tem qualidade, que não é apropriado. Para quem está iniciando lá o seu processo de aprendizagem, que precisa digerir devagar, tá bom? E é rápido e para um determinado contexto. Então, uma unidade de conhecimento baseada em microlearning, ela tem uma finalidade muito clara. Não, eu quero que fulano ele aprenda a usar a estrutura enquanto. Eu quero que ele aprenda só como que funciona lá uma variável, ok? Então, ela tem uma finalidade. Não é aprender um conteúdo como um todo, mas parte dele, ok? Então, essa parte, que às vezes é a mais complexa, aí a gente usa o microlearning para facilitar a aquisição desse conhecimento, perfeito? E o que o microlearning não é? Não é novo, então existem pessoas que usam microlearning, mas não conhecem com o nome, né, microlearning. É um completo ecossistema de aprendizagem, mas uma parte dele, foi o que eu acabei de falar. Eu não estou ensinando, através de uma unidade de microlearning, a linguagem Python, mas eu estou ensinando uma instrução da linguagem Python. O mais difícil, o que os alunos acham mais difícil é o enquanto. Então, eu vou lá e faço uma pílula, né, explicando o enquanto, né, de forma bem visual, com poucas palavras, com uma dinâmica de interação, de engajamento, ok? E aí, os outros conteúdos, eu posso trabalhar de outra forma. Vocês compreendem isso? Então, a gente recomenda que o microlearning seja utilizado para iniciação de alguma aprendizagem ou para você simplificar, né, facilitar a aprendizagem de conteúdos complexos, como a programação, ok? Então, é difícil você aplicar isso a toda a linguagem Python, mas uma parte é possível, tá bom? Então, lá no artigo que eu apresentei para vocês, eu considerei como unidade instrucional um exercício resolvido, ok? E em poucas palavras e poucas imagens, eu preciso explicar aquele exercício resolvido. O meu objetivo é que o aluno aprenda a fazer sozinho o exercício resolvido? Não. O meu objetivo é que ele veja a aplicação das instruções da linguagem, que ele associe a linguagem à aplicação, ok? Eu não quero que ele reproduza aquele exercício. O objetivo do exercício é mostrar como que usa as instruções,
Então, eu tenho uma finalidade específica. Perfeito? Ele também não é biblioteca de recursos. Então, ninguém cria uma unidade de microlearning para servir de objeto de aprendizagem para outras pessoas. Pode ser usado? Pode, mas não é essa a finalidade, ok? Então, se você quer construir um objeto de aprendizagem, existem coisas mais profundas para você dominar, para construir um objeto de aprendizagem. Ah, professora, mas o microlearning lá, aquela peça que eu criei, ela pode sim ser uma unidade instrucional. Ela pode ser, mas ela não deve sempre ser. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? Então, não se faz microlearning para servir de recurso didático para ser reutilizado. Não, não é essa a finalidade. Essa finalidade é de objeto de aprendizagem. O microlearning é utilizado para uma determinada situação. Então, vou te dar um exemplo. O pessoal de computação, quando eles vão fazer um projeto, aí eles fazem uma pilha de cartões, né? Uma pilha de cartões para dividir as tarefas de cada um. Então, aí tem lá a explicação do que a pessoa vai fazer, como vai fazer. Então, aquilo ali é microlearning. Só que, como eu, que sou da ciência da computação, quando eu vi aquilo ali, eu falo assim, bom, aquilo ali é excelente para você fazer uma equipe trabalhar rápido. É excelente para você treinar um time ali de imediato para fazer uma tarefa. Aí a pergunta que eu fazia era o seguinte, esse projeto aí, como que vocês vão documentar isso? Vai documentar os cartões com as tarefinhas que cada um vai fazer? Com os post-its? Isso aí que vai ser a documentação do projeto? Não é. Então, aí o microlearning já não entende isso. Entendeu? Então, mas tem a utilidade? Tem a utilidade. Ele vai facilitar ali a equipe entender mais rápido o que tem que fazer e como vai fazer. Mas não serve para eu criar o documento de um projeto, né? Para explicar o projeto como um todo. São coisas, assim, descartáveis. É o que eu falo, né? Microlearning é descartável. Em alguns momentos ele vai ser descartável. Beleza? Para atender uma determinada situação. Talvez é isso, o preconceito dos pedagogos deve ser isso aí também. Né? Eu fiz lá um passo a passo rapidinho, só para o aluno dominar lá a estrutura enquanto, mas foi só para aquele aluno lá, por exemplo, o aluno surdo. O aluno surdo estava com dificuldade, então eu fiz lá só para atender aquela situação. Mas aí é uma situação específica, não é genérica, ok? Então é isso que eu digo ali em um dos itens. Não pode ser considerado genérico para aprender alguma coisa, beleza? Mas pode, em alguns momentos, ser? Pode. Uma peça que você cria pode ser um objeto de aprendizagem, ok? Mas ele não é criado para isso, certo? Isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Ele também não é adequado para todo resultado de aprendizagem. Então, vamos supor, eu tenho um exercício resolvido de programação. Ali, eu trabalhei o conteúdo para o aluno apenas desenvolver a habilidade de revisão, de análise de código, para ele identificar erros no código. Então, aquilo ali não pode ser utilizado para eu aprender outras coisas de programação. Ele foi construído para o aluno saber compreender o código e ele, se faltar alguma instrução ali, ou se tiver escrito errado, ele entender. Mas não serve para ele construir um código, tá bom? Então, não serve para todo o resultado de aprendizagem. Então, por isso que antes de eu criar uma estratégia de microlearning, a primeira coisa é definir o objetivo e a situação que eu quero. Então, eu estava até conversando com alguém ontem, esse modelo que eu vou apresentar agora, de microlearning de programação, eu fiquei mais de um mês pensando como que eu ia colocar aqueles conteúdos complexos, né, de uma forma simples para o aluno apreender, né, programação. Isso porque eu dou aula de programação há muitos anos, né, já fiz tese de doutorado sobre aprendizagem de programação, e assim, fiquei, dias
tentando chegar àquele modelo lá de microaula que está no artigo. Então, ali é só um rascunho, né? Mas para chegar aquele rascunho ali, aí tem que ler vários livros, tem que, né, caminhar muito para desenvolver ideias. Então, ele vai atender para aquela necessidade que eu tenho. Então, eu via que os alunos começavam a aprender programação. É só quem aqui, eu não sei se alguém aqui já estudou programação, que pode dizer sim aí no chat. Se alguém já aprendeu programação? Isadora, Mona Lisa não, Gia Viviane não. Então, quando eu comecei a dar aula de programação, aí eu fiz exatamente isso, que a maioria continua fazendo hoje. Apresentava um monte de conteúdo para os alunos na primeira aula, né? Não dá tempo do aluno raciocinar em cima daqueles conteúdos. Então, eu aprendi, né, ao longo desse tempo, que assim, eu preciso, no começo, aí os alunos que sabem mais, eles até ficam impacientes comigo, né? Porque eu vou bem devagar, ritmo tartaruga mesmo. Mas eu vejo os resultados lá na frente, né? Eu vejo os resultados de aprender devagarzinho, pequenas doses, né? De forma rápida. Sei que no final eu consigo fazer o aluno trabalhar mais do que deveria e ele ainda me agradecer, né? Por quê? Porque você começou de forma bem fácil, né? Devagar, no ritmo dele, aí depois você começa a pegar pesado. Mas aí ele já foi preparado. É a mesma coisa criança aprendendo a andar de bicicleta. Então ela vai devagarzinho, o pai segura ali, aí deixa ela andar um pouquinho sozinha, depois vai lá, segura de novo, aí tem que estar a rodinha lá. Mas aí depois que ela aprendeu, pronto, aí ela vai sozinha, não precisa mais de estratégias, precisa mais de microlearning, ok? Ela já vai sozinha porque as habilidades já foram treinadas, né? O pedagogo odeia ouvir isso, né? Mas é isso aí, as habilidades foram treinadas e se essas habilidades não são treinadas, os alunos não aplicam isso não, né? Então, não tem nenhum constrangimento de falar isso aí. Sim? Aí, ó, a Isadora disse muito bem, muitos desistem no começo, porque já chega, né, com aquela superdose de programação, né? Então já os conteúdos não são fáceis. Aí na primeira aula, eu lembro a minha primeira aula lá do curso de Ciência da Computação de Programação. O professor pediu para fazer o algoritmo de um jogo de xadrez. Eu nem sabia jogar xadrez. Quer dizer, aí desanima, né? Desanima. Por outro lado, se ele chegasse e usasse o pensamento computacional, você tem que compreender como que funciona o xadrez. Né? Não precisa você saber a linguagem ainda não. Como que funciona o xadrez? Eu garanto que todo mundo ali ia conseguir aprender bem, né? Mas aí complica já no início, tá bom? Então a gente tem como educador, no início, é só lembrar como que a criança aprende. Está no processo inicial de aprendizagem, tem que ser devagarzinho, né? Então a gente tem que ter estratégias que vão facilitar. Microlearning é uma estratégia, beleza? Também não é utilizado para aprofundamento de conhecimento, e isso vocês vão ver lá no artigo que eu pedi para vocês lerem. Então, por isso que o curso é dividido em 3 fases. Primeira fase é preparação, que são as pílulas, né, as vitaminas. Segunda fase, aquecimento. Então, aí você já vai começar a se treinar para a prova. E aí depois vem a maratona, que aí você já desenvolveu, né, já teve a aprendizagem inicial, já treinou, e depois aí você vai colocar em prática, né, sozinho, o que você aprendeu, beleza? Então, eu uso o microlearning no nosso curso, na primeira etapa, a etapa de preparação, as pílulas, né, as pílulas que você vai usando para poder ir se desenvolvendo, tá bom? E também, assim como não é conhecimento aprofundado, também não é conhecimento fragmentado. Então, tem professor que pensa assim, não, microlearning é eu pegar a linguagem Python e dividir lá em pequenas aulas. É errado. Não é isso microlearning. Microlearning, você não precisa fazer não é um sumário, né? Não é dividir em pedaços. Não é isso.
Não é isso. Às vezes você precisa do microlearning só para explicar um pedaço, o pedaço mais difícil. Tá bom? Então, aí é uma parte. Não é um monte de partes separadas e nem é um todo. É isso que eu estou querendo dizer. Não é o todo e também não é o todo fragmentado. Beleza? É uma parte desse todo. Isso é estratégia de microlearning. Tá bom? Só falta mais 2 slides. Assim, as diretrizes, né? O microlearning é para just in time, ou seja, no tempo certo, e não para just in case, no caso de, ok? Ou seja, é para uma situação apropriada. Então, às vezes, só serve ali para eu fazer um treinamento ali da minha equipe num determinado conhecimento, mas não serve para o resto das coisas, ok? Então, não é em qualquer caso, é para um determinado caso, no tempo certo, para aquela ocasião. Não deve levar muito tempo para consumir, tem que ser rápido, até porque, como ela faz, o microlearning faz muito sucesso em empresas, as empresas que entregam as coisas para amanhã, né? Então, mas tem uma parte lá que está agarrando, ninguém consegue fazer. Então, vai lá, chama uma equipe e faz lá um material de microlearning para dar o treinamento daquela parte ali para a equipe. Ok? Mas ele não aprendeu o início, não aprendeu o fim. Não, o início e o fim ele aprende sozinho. Aquela parte ali que está mais difícil, aí a gente facilita. É isso que o pedagogo não aceita, né? Mas o cara lá, o dono da empresa, ele tem que agilizar aquilo que está dando trabalho, né? Então, a gente tem que ser estratégico também na educação. Quando usar? Então, eu já disse uma situação aqui, 2, na verdade. Iniciando o processo de aprendizagem ou isolando um conteúdo complexo. A parte mais complexa do curso, então eu uso o microlearning. Seriam 2 situações que eu posso usar tranquilamente, sem nenhum constrangimento na educação. Beleza? Agora, eu não posso fazer isso para treinar aluno para proficiência, né? Não tem como. Não deve, é uma ideia, um conceito aplicável imediatamente, independente de dispositivo. Isso é muito importante, pessoal. Independente de dispositivo, celular, tablet e computador. Eu falo isso porque eu sou, desde o início, né, da educação à distância, e assim, um dos fundamentos da educação à distância é a simplicidade, tanto na apresentação dos conteúdos, quanto na navegabilidade. Então, é inadmissível, né, que um curso à distância, a pessoa não consiga fazer esse curso pelo celular. Por quê? A maioria das pessoas hoje usam celular, elas estão com o celular o tempo todo. Então, se ela está fazendo à distância, ela não tem tempo, né, para fazer um curso presencial, ela não tem disponibilidade. Então, ela precisa aprender naqueles tempos que ela tem lá, no ônibus, que ela tem lá no intervalo do trabalho dela. E aí nem sempre ela vai ter um computador, né? Então, é inadmissível que eu dê uma aula que, vamos supor, webconferência. Vocês aqui estão acessando muito bem a aula pelo celular. Agora, seria inadmissível se você conseguisse assistir essa aula só pelo computador. Ok? Ou que essa plataforma ela não se apresente bem no celular. A aprendizagem baseada em microlearning, ela tem que ser adaptável a qualquer plataforma, né? O aluno precisa, consegue ver aquele conteúdo e interagir de qualquer lugar. Curso de inglês, né, esses online, geralmente eles usam essa estratégia. Eu lembro, eu fazia inglês na English Town, eles faziam uma unidade, né, com 4 links. Aí você nem clicava muito, você clicava uma vez, descia o conteúdo. E aí apareciam os vídeos, né? Em qualquer lugar, né? Onde você estiver, você consegue fazer aquelas aulas. E isso é um princípio da EAD, né? Eu, por exemplo, eu não consigo corrigir exercícios no celular, no Moodle. Eu até tenho medo, né? Inclusive, hoje é dia de corrigir exercícios. Eu tenho medo de corrigir exercícios no Moodle, porque eu fico com o braço doendo, sem brincadeira. Né, de tanto clique que eu tenho que dar para poder corrigir os exercícios. Não tem
ainda uma forma rápida, né, dos professores corrigirem exercícios no Moodle. E quando aí o professor ainda inventam outros recursos, né, que tem que dar vários cliques até chegar ao conteúdo, aí eu piro, né, porque isso, a EAD, tipo assim, era baseado na simplicidade, né, então aí eu vejo as pessoas inventando um monte de coisa, mas essas coisas estão atrasando, dificultando o aluno. Ah, não, mas eu tenho que saber usar todos os recursos do Moodle. Sim, professor, você tem que usar. Mas aí eu vou falar, eu dei um curso Moodle usando 5 links, pós-graduação. Os trabalhos que eu gerei no final do curso, não tem curso que vai lá ter 1000 links lá de atividades para o aluno que gera o resultado que eu gerei. 5 links. Então eu vi, né? Ah, professora, você fez o curso daquele jeito ali para você trabalhar menos. Mas eu fui bem clara. Eu trabalhei, para eu conceber esse modelo de curso de 5 links, eu tive que ler vários livros, né? Eu tive que entender os princípios da EAD, né? Que a gente tem que ter pouca navegabilidade. E aí os alunos, eles veem o curso assim, com 5 links, eu não tinha uma reclamação, né? Só no final do curso. Sempre assim, né? Os alunos só reclamam no final do curso, depois que já trabalharam um montão, aí que eles percebem que trabalharam mais do que devia, né? Mas é porque eu fui nessa estratégia, né? Do pouquinho, parece que é simples, e aí eles chegam no final do curso, aí as atividades de lá são complexas, né? Mas eles reclamam porque, mas o curso tem 5 links, você não reclamou no início. Quando você for reclamar, eu nem liguei, porque você já aprendeu o que precisava ser aprendido. Então, você vai reclamar, mas você vai saber fazer, entendeu? Então, essa é uma estratégia que eu uso, né? No técnico, vocês vão ver a mesma coisa, eu não sou de ficar enchendo sala de um monte de coisa, mas eu sou focada no resultado. Então, dei um curso de redação científica, 3 links, mas no final eu tenho um artigo lá produzido pelo aluno, um artigo de qualidade. Beleza? Então, isso aí é o objetivo de aprendizagem. Então, não se importe o que as pessoas vão falar, se você fez uma coisa para trabalhar menos, não. Você tem que ser focado em resultado de aprendizagem, beleza? Então, isso é muito importante. Então, eu gosto dessa estratégia aí de microlearning, eu não estou vendo a possibilidade que eu vou trabalhar menos. Não, pelo contrário, você trabalha mais porque tem que desenvolver um trabalho criativo. Você tem que ser criativo, né, para explicar coisas complexas de forma simples. É uma arte isso, beleza? Esse conteúdo, como eu disse, tem que ser acessível, não é para pessoas com necessidades, embora pode ser incluído aqui também. Você não pode esconder um conteúdo atrás de vários links, que a pessoa precisa clicar várias vezes para chegar onde ela quer. Não, ela tem que ser simples, de simples acesso. Um exemplo, meu aluno, ele escreveu uma matéria agora, que saiu na SBC, aí ele colocou lá 4 vídeos separados. Aí eu falei assim, esses vídeos são muito bons. Se você coloca 4 links, a pessoa vai assistir um. Ela não vai nos outros 4. Ela pode até ir, assim, por curiosidade. Simplesmente falei, coloca uma playlist. Aí você coloca o link lá para a playlist. Aí ele vai ver os assuntos do vídeo e ele vai clicar naqueles que interessam. Mas ele vê todos de uma vez só. Entendeu? Ele não vai ter que clicar, entra no vídeo, aí volta, clica no outro, assiste o vídeo, aí volta de novo. Não, ele faz um clique só. Aí ele vê todos lá e ele clica no que ele quiser. Olha a diferença. Parece que não, mas isso aí garante o acesso aos vídeos dele. Entendeu? Em vez de cansar o usuário com um monte de links, né? Então, às vezes, o aluno reclama com razão, reclama, né, porque aí parece que é muito exercício, né? Às vezes não é, pouco exercício, mas ele vê aquela monte de coisa lá inchando a sala, ele acha que é muita coisa. Aí, no meu caso, é o contrário, né? Aparece pouca coisa, o aluno fica feliz da vida. Quando ele chega lá no final do curso, que ele vê que realmente as atividades exigem várias habilidades, são atividades criativas, mas ele não pode reclamar que ele não aprendeu, entendeu? Que ele teve dificuldade para aprender. E que ele não sabe fazer. Ele vai reclamar porque é muita coisa, mas não porque não sabe fazer. É diferente, tá bom?
Porque aluno é aluno, né? Vai sempre reclamar, vai sempre achar um motivo para reclamar. Infelizmente, né, os alunos aqui, não sei se a Isadora ainda é aluna também, né, Isadora? E aqui, algumas finalizações aí desse conteúdo, o microlearning requer conhecimento da tecnologia, uma compreensão dos objetivos, foi o que eu falei, objetivos de aprendizagem, né? E algum trabalho para fazê-lo tão efetivo quanto possível. É o que eu disse, é uma arte, né? É uma arte você criar conteúdos baseados em microlearning. Ah, tá. Agora a Isadora passa a se identificar com o professor, né? Eu já conheço meu povo, né? Aluno, né? Mas aí a gente tenta dialogar, né? Mas é importante que eles trabalhem mais do que deveria, né? Porque eles estão no processo de aprendizagem, então tem que trabalhar mesmo. Mas é bom que trabalhem com a ilusão de que estão trabalhando menos, né? Só perceberem isso no final. Não é maldade, pessoal, é para o bem de vocês, com certeza. Tá bom? Então, só para a gente... Só ver aqui quantos slides faltam. Tá, esses aqui eu vou passar mais rapidinho. Ah, tá. Então, só 2 slides. Bom, algumas considerações aí em relação ao estilo de escrita, sempre simples, curto e objetivo. Atividades precisas e objetivas na forma de questionário. Que o aluno, ele veja que ele não está tendo muito esforço para fazer aquela atividade. Mas a atividade é altamente relevante. Imagine, não é uma atividade de marcar X que o aluno tem que identificar o erro de um programa. Isso aí é uma habilidade de alto nível, né? E o aluno vai fazer isso só com um clique, né? E então é uma forma de você ganhar, conquistar o seu aluno também, né? No engajamento, e ao mesmo tempo você trabalha o desenvolvimento de habilidades, tá bom? Então, precisas, objetivas e que envolvam habilidades, tipo o que a gente está fazendo no da corte, que vocês vão ver mais à frente. Habilidades de memorização, compreensão, aplicação e análise, ok? Sempre fazer isso, não só um questionário de marcar X, né? Um questionário que é de marcar X, mas que estimule o aluno pensar para dar a resposta certa, beleza? Eu falo isso que eu trabalhei muito preparando provas de marcar X. Eu lembro num curso de informática eu dei aula, aí eu dei uma prova de marcar X, né? Só usando os conteúdos que eles aprenderam. Deixei a prova ser de consulta em dupla. A maior nota da turma foi 6. Foi a melhor nota da turma foi 6. A maioria ficou 4, 3. Inteligência na preparação das questões, entendeu? Inteligência na preparação das questões. Então, não é porque é de marcar X que é fácil, não, tá? Tem que ser inteligente a questão. Também não deve ser difícil, né? Que o aluno, a maioria dos alunos não consiga passar, né? Mas que eles consigam operacionalizar habilidades, não todas de uma vez, como eu disse anteriormente, mas uma habilidade de cada vez. Em um exercício ele identifica o erro. No outro exercício ele identifica a instrução que está faltando. No outro exercício ele diz qual é a ordem certa das instruções, né, numa questão de marcar X. No outro exercício ele coloca as coisas que completam o algoritmo. Então tudo isso é atividade de desenvolvimento de habilidade. Podcasting seria tipo uma imagem com som, né? Como se fosse rádio, né? Mídias de rádio. Você faz uma narrativa, não precisa ter animação, não precisa ter nada. Basta um texto, uma imagem lá, e você faz a arte está na produção do áudio, ok? Que seria tipo a estratégia de rádio, para você ensinar alguma coisa, tá bom? Mas, lembrando que esses recursos visuais ou sonoros, eles não podem ser para distrair o aprendiz. Eles têm que ter um significado, um propósito e uma mensagem, de forma que contribua para a aprendizagem do aluno, tá bom? Gamificação, algumas coisas que você precisa considerar, a gente vai ter um outro seminário mais à frente sobre gamificação.
Deve ter sempre um feedback. Quando eu falo em gamificação, são estratégias utilizadas em dinâmicas de jogo, tá, pessoal? Não necessariamente é um jogo. Então, vou dar um exemplo. Na corte, quando você faz uma determinada quantidade de exercícios, aí você é promovido a Lady ou Lord. Você faz outra quantidade, aí você é promovido a Barão ou Baronesa. Okay? Então, isso é uma gamificação, ok? É uma estratégia de recompensa, ok? E o aluno vai, a gente cria ranking, né, através dessa atividade. Então, é importante na gamificação você identificar os critérios de sucesso. Então, na corte são os desempenhos, entrega de atividades, participação nos fóruns. Antes de você fazer a gamificação, deve ter feedback, pontuação, ranking e recompensas por desempenhos, ok? Não necessariamente você vai usar tudo isso, tá? Mas pelo menos uma dessas coisas é interessante ter. Beleza? Porque promove o que eu falei lá no início, um conceito muito importante no microlearning, que é o engajamento, tá bom? Só para associar o que a gente apresentou agora ao que a gente quer de vocês como atividades. No artigo que eu deixei lá para vocês verem, se a Isadora não tem o artigo, eu vou passar uma cópia para ela também. Vocês viram que uma aula de programação era feita desse jeito aqui, ó. Eu tinha, em uma aula, eu tinha vídeos, o pensamento computacional e um exercício resolvido. Fazia tudo isso no fórum, ok? Só que usando o microlearning, todas as aulas de programação, elas passam a ser assim, uma pílula de conhecimento, tá? Que tem um vídeo instrucional, que é um exercício resolvido de programação, um flashcard, que tem dois lados. Então, em um lado, eu apresento alguma coisa para ser compreendido o problema, e no lado seguinte eu apresento a aplicação, trabalhando duas habilidades que eu mostrei lá naquela tabela, lembra? Compreensão e aplicação. Então, eu uso um flashcard para trabalhar duas habilidades. Primeiro, compreender, e a segunda, aplicar. E uma pergunta, mas não é só uma pergunta de marcar X, é uma pergunta que reflete uma habilidade. Então, exemplo, habilidade de revisão. Aluno, aqui tem um programa. Qual é o erro desse programa? Identifique o erro do programa. Então, essa pergunta é baseada na habilidade de análise, ok? Então, não é só uma pergunta de marcar X. Então, isso aqui é a estrutura das nossas microaulas do MOOC de Lovelace. São baseadas em exercícios resolvidos de programação, tá bom? Então, como que a gente fez lá a pílula, né, inicialmente? Aí eu vou contar com a ajuda de vocês para me propor novas soluções para isso. Essa solução ainda está complexa, do jeito que eu coloquei lá no artigo. Olha só, eu quero explicar para o aluno como que funciona o caixa de supermercados. Aí eu coloco uma imagem, né, ilustrando o problema, ok? Aí falo como que funciona um caixa de supermercado. Vê que eu não gastei mais do que 2 linhas, beleza? Então, eu usei poucas palavras, palavras simples de entender, e uma situação que a pessoa vê no mundo real, ok? Então, é fácil de ela entender por isso, porque ela vê no mundo real. E aí a gente usa, para explicar isso, vocês que são PIBIC Júnior, vocês não precisam saber isso aqui não, ok? O que vocês vão precisar saber é como eu melhoro a apresentação disso. Então, os conteúdos eu dou para vocês, tá bom? Vocês, como técnicos em multimeios didáticos, vocês vão me dizer como que eu consigo apresentar isso da melhor forma, tá bom? Então, eu tenho aqui os dados desse problema, os padrões, coisas que podem ser reutilizadas, e um resumo do algoritmo, ou seja, o algoritmo reflete como que funciona um caixa de supermercados. Pode ver aqui que eu não falo ainda em linguagem de programação, a parte complexa, né? E aqui
Só que aqui eu dou todas as informações que o aluno precisa em um quadro, eu estou dando todas as informações que ele precisa para ele compreender a aplicação desse conceito que eu estou tentando explicar, ok? Então, eu dou uma condição aqui de repetição. O que mantém o caixa funcionando? Enquanto a mulher lá do caixa não apertar a letra P, o produto vai passando, ok? Mas se chegar a 10 produtos, o caixa para. Então, essa lógica aí tem que ser obedecida. Beleza? Então, esse primeiro lado aqui do flashcard é justamente para o aluno entender como funciona o caixa, ok? E se preparando para escrever o programa. Aí, no segundo, que é o verso do flashcard, aí eu explico o código, né? Trazendo aquilo que ele aprendeu lá no primeiro lado. Então, eu dou o exemplo resolvido aqui, lembre-se do que eu falei. O aluno, ele não precisa saber construir isso aqui, ok? Ele só tem que entender como que eu estou aplicando aquilo que eu apresentei no primeiro lado nesse programa aí, na linguagem, beleza? O que eu quero que ele aprenda é isso aqui, ó, estrutura while, ok? Então, aí ele vê que como que eu utilizo e como que o algoritmo que eu aprendi no lado anterior, as coisas que eu expliquei lá aparecem no programa, beleza? Então, é esse o objetivo. E a atividade? A atividade eu acho que eu não consegui colocar aqui a pergunta. Eu vou baixar aqui rapidinho para vocês verem no próprio artigo. Um minutinho só. A gente já está terminando. E deixa eu mandar aqui o artigo pelo meu e-mail, aí eu abro aqui rapidinho, porque eu não estou com o WhatsApp aqui no computador. Um minutinho. Que aí eu compartilho aqui, só para você mostrar para vocês como que é a atividade. Pronto. Vou olhar aqui com vocês. Eu não vou conseguir mostrar porque eu fiquei sem espaço aqui no Gmail. Ver se eu tenho uma imagem aqui que fica mais fácil para eu apresentar. Aí. De novo. Um minuto. Vai. Demora.
Chegou. Eu vou compartilhar, então, aqui a tela com vocês. A gente finalizar aqui, tá bom? Aí eu vou passar como atividade, né, para vocês. Lá. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela com vocês. Só para vocês verem como que foi a atividade. Então, só para vocês acompanharem aí, como que foi essa atividade aí de governabilidade. Vou dar um zoom maior para vocês visualizarem. Vocês conseguem ver. Bom, então essa é a atividade. É apresentado um exemplo que usa o mesmo processo lá do caixa de supermercado, mas aí eu faço uma pergunta muito simples, né, para o aluno. Isso aqui é uma repetição. Essa repetição ela nunca vai parar. Por quê? Aí tem uma explicação lá no flashcard, né, sobre o que faz continuar e o que faz parar a repetição. Que se o aluno aprendeu aquilo ali, ele consegue responder a pergunta, ok? Então, cada pílula de conhecimento, ela tem uma atividade simples, mas que envolve uma habilidade, ok? Então, não é questionário que tem várias questões, é questionário de uma só questão, ok? Mas que ele precisa pensar um pouquinho, olhar lá o que ele aprendeu no flashcard, antes de ele dar a resposta certa. Ok? Então, esse seria um modelo aí da atividade que a gente utilizou no Microlearning. Mas ainda assim, pessoal, esse modelo está muito complexo, né? Apesar de, em relação ao que é apresentado na apostila acho que dá umas 2 a 3 páginas desse conteúdo. Então, eu consegui reduzir alguma coisa. Então, a atividade que eu passaria para vocês seria que vocês me trouxessem ideias de como que eu posso apresentar aquele mesmo conteúdo, tá? Você não precisa saber do que se trata o conteúdo, não. Aquele mesmo conteúdo que eu coloquei lá, como que eu poderia apresentar? Seria melhor apresentar, por exemplo, em 2 slides do PowerPoint ou numa animação? Como que eu poderia reduzir mais ainda aquilo lá que foi explicado, né? De forma que o aluno... O que é a minha crítica, né, em relação ao que está lá? A minha crítica é a seguinte, deixa eu parar o compartilhamento aqui. A minha crítica é que ainda, por exemplo, o aluno surdo, eu acho que tem muito conteúdo aqui ainda, ok? É claro que está bem menos do que tinha antes, mas eu preciso apresentar, talvez alguma coisa do tipo, passar o mouse e apareça. Okay? Seria uma coisa que limpasse mais visualmente aí essa pílula, entendeu? Em termos de conteúdo, já está sintetizado, isso aí está tranquilo. Mas isso aí poderia ser sintetizado mais de forma visual, é isso que eu estou falando. Então, talvez ele passasse, por exemplo, o mouse aqui, e aí ele visse no programa somente aquela parte que eu estou explicando aqui, entendeu? Então, aqui eu usei setas, né? Então, seria uma nova proposta de apresentar esses mesmos conteúdos. Então, né, lembrando que no primeiro lado ele precisa entender, né, como funciona o caixa de supermercado. E na segunda ele precisa aplicar
entendendo como que aquilo que eu expliquei aparece no código de programação, ok? Mas o aluno, ele não precisa ainda saber construir isso aqui, tá bom? Ele não vai saber fazer isso agora. Ele só precisa ver como que aparece aquilo que eu ensinei aqui, beleza? Então, esse é o objetivo do microlearning. Então, vocês podem baixar aqui acho que tem um sinalzinho aí de uma setinha para baixo, que vocês podem baixar essa apresentação. E aí vocês não precisa fazer ainda não, tá? É só apresentar uma ideia, pode ser um rascunho a lápis, você manda foto para mim, não tem problema não. Uma nova proposta para apresentar esse conteúdo aí, beleza? Usando microlearning, sem muita navegação. E esse aqui, a única desvantagem que tem é porque está muito cheio, mas em termos de navegação, é um clique só, beleza? Agora, se eu conseguisse só passar o mouse e aparecesse, melhor ainda. Certinho? Então, aguardo de vocês uma proposta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou passar aqui os slides aqui, ver se aquela parte que sumiu, né? Ah, aqui apareceu o infográfico. Aqui também é um modelo. No Canva tem muitos esses recursos, tá? Às vezes você não precisa pensar muito para criar. O Canva te ajuda nesse sentido. Flashcard aqui, a gente tem esse exemplo. Foi o que eu apliquei lá, né? Eu usei 2 slides do PowerPoint, mas pode ter outro recurso, tá bom? Eu vou colocar aqui para download. Aguilar, rapidinho. E permitir download. Acho que agora vai. Ver se apareceu. Isso. Aí tem uma setinha aqui, aí é só você baixar. Essa imagem aqui que vocês não tinham conseguido ver, né, que tinha desaparecido. Então, é uma forma visual de você apresentar várias coisas, tá vendo? Isso é microlearning também. Tá? Certinho, pessoal? Eu tenho uma outra reunião agora, então eu vou precisar terminar, tá bom? Mas foi um prazer. Só vou aguardar aí se alguém tiver alguma dúvida. Se a atividade for difícil, pode falar também. Eu não estou pedindo para você fazer ainda não, tá? Só estou pedindo, você vai ter um tempinho para você pensar numa solução para isso aí, para apresentar esses conteúdos. Você que sabe mais do que eu, né? Que você faz técnico multimeios didáticos. Então, é o mesmo conteúdo, você não precisa entender, tá? Como que eu vou apresentar isso? Bom? Beleza. Isso. Vai baixar todos, o Aguilar. Ok? Certinho? O vídeo fica também lá no canal, tá, pessoal? Talvez eu não deixe público, mas eu vou deixar não listado para quem tiver o link conseguir acessar. Tá bom? Então, obrigada aí pela participação de vocês. Pessoal do técnico, TMD, pensar nessa solução como atividade lá da iniciação científica. E aí a gente vai marcar um outro encontro para a gente apresentar essas pistas. Beleza? E ver como que vão ficar as aulas do MOOC de Lovelace, se elas vão seguir, qual a melhor estratégia aí dentro das propostas. A Isadora também pode nos dar sugestões. Quem tiver alguma dúvida também pode perguntar a Isadora, tá? Que ela lá onde ela mora, eles trabalham muito com isso, né? Recursos multimeios didáticos. Beleza? Então, a ideia é isso. Eu quero que vocês pensem em soluções baseado no que eu expliquei sobre microlearning, né, de forma que eu sintetize mais ainda aquilo que foi apresentado ali, tá bom? Que ainda não está bom. Tranquilo? Grande abraço aí para vocês, boa tarde, e divirtam-se aí com essa atividade. Vou esperar aí a proposta de vocês e vou agendar uma nova reunião para a gente discutir essas soluções de microlearning, tá bom?
Quem tiver dúvidas também pode perguntar. Esse material que eu preparei aí, ele já é um resumo assim, do principal daquele livro que eu indiquei no início. Okay? Então, as coisas principais estão aí nessa apresentação, tá bom? Use o microlearning também para trabalhar menos, né? Apesar de você vai ter que trabalhar mais para pensar na solução. Mas compensação para fazer menos trabalho. Bom? Abração, tchau. Obrigada, Isadora, pela sua participação. Se você puder ajudar a gente aí com ideias também, agradecemos, tá bom? Pode chamar pelo Zap, Viviane. Eu até prefiro que vocês perguntem pelo Zap. Por e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho, mas pelo Zap, tranquilo. Tá bom? Abração.